Olá pessoal, eu sou Henrique Moura, fonoaudiólogo e membro do ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepsi. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as estratégias de comunicação que podem ser utilizadas nos pacientes que tiveram sepse. Porque esses pacientes podem apresentar uma dificuldade muito grande de entendimento, de se situarem em tempo e espaço, de compreenderem o que está sendo solicitado. Então, nós precisamos, primeiro, identificar se o paciente, aqui no caso, o seu familiar, a pessoa que você cuida, se essa pessoa está passando por uma situação dessa. Se a resposta for sim, eu vou ensinar algumas ferramentas para vocês. Além dessas características que eu citei aqui, podem aparecer alterações de memória, não conseguir fixar uma informação ou dificuldade para evocar, para buscar uma memória do passado. Também podemos ter alteração na voz, uma voz mais fraca, com pouca energia, às vezes que até treme, que quebra os sons, porque quando a gente fala de comunicação é tudo isso, é a soma do que eu falo, dos meus recursos verbais, dos meus recursos vocais, se eu falo forte, se eu falo fraco, se eu falo fininho, se eu falo grosso, da velocidade da minha fala, se eu falo muito lento, ou se eu falo rápido demais, de como eu articulo esses sons e também de recursos que nós chamamos de não verbais, ou seja, dos meus gestos, da minha expressão facial, do ambiente ao qual eu estou inserido, da minha postura, da minha roupa. Tudo isso comunica. Eu estou contando tudo isso para vocês para a gente ver que se eu tiver uma alteração de comunicação, eu preciso identificar onde é essa alteração para eu poder compensar com os outros recursos da minha própria comunicação e para que eu possa direcionar o meu treinamento para os aspectos que não estão bons. E para melhorar uma comunicação, eu tenho que sempre ter em mente que a comunicação é uma via de mão dupla. Ou seja, eu envio uma mensagem, mas o meu objetivo é produzir uma resposta no meu ouvinte, na pessoa com quem eu estou falando, ou nas pessoas com quem eu estou falando. Não é só o que eu falo, mas é o que o outro entende. E se esse outro passou por um quadro de sepse, ficou com alterações de memória, ficou mais lentificado, por exemplo, eu preciso adaptar a minha forma de se comunicar com essa pessoa. Eu posso começar um diálogo mantendo meu olhar direcionado para a pessoa com quem eu estou falando, enfim, por exemplo, se eu observar que mesmo assim não consegui conquistar toda a sua atenção, eu posso tocar suavemente os ombros dessa pessoa para redirecionar o foco para mim, para o meu assunto. Minha fala tem que ser simples, clara, objetiva. Sempre devemos começar pela mensagem principal e repetir de diferentes formas, se for um assunto importante, para se assegurar de que a pessoa entendeu. Cuidado ao misturar muitos assuntos e perder o foco na hora de uma conversa. Se no nosso dia a dia isso já é difícil, imagina para uma pessoa que está lentificada. Capriche na articulação, ou seja, mexa bastante a boca na hora de falar. Use palavras simples e um vocabulário conhecido para o seu interlocutor, para a pessoa que você estiver falando. Busque sempre situar essa pessoa no tempo presente. Você pode usar o calendário, falar que dia é hoje, mostrar o horário, perguntar se amanhã, tarde, noite e dar essa informação na sequência. Se você perceber que está difícil se comunicar por meio da fala, lembra que a gente falou no começo desse vídeo que existem diferentes recursos para uma comunicação ser assertiva? Então, você pode usar gestos, figuras, fotografias, expressões faciais, desenhos, sempre fazendo pausas, repetindo os pontos principais e buscando saber se você foi entendido. Para isso, você pode pedir que o paciente, a pessoa que você está falando, repita o que você disse. Você pode fazer perguntas simples com respostas igualmente simples, como sim, não, isso, aquilo. Essas pequenas estratégias vão tornar a sua comunicação muito mais fácil. E lembre-se, comunicar é tornar comum, é partilhar. Então, muita paciência, sem agressividade. Porque se você fala, por exemplo, o que é isso? E a pessoa responde, abacaxi. E logo na sequência você dá um grito e fala, não, presta atenção, não é? Você já cria uma barreira, você já cria um bloqueio nesse processo. Então, ao invés disso, se você observar uma dificuldade, ajude com pistas. Abacaxi? Será? Acho que não. Que fruta o macaco gosta muito? Se não for suficiente, avança um pouco mais, dá uma pista silábica. O macaco gosta de
banana, você provavelmente vai ouvir isso. Aí você reforça, isso mesmo, banana, e volta a mostrar a imagem. É uma banana, então, para fixar. Percebem a diferença? E para a gente finalizar e resumir, uma comunicação clara sempre conta com uma linguagem simples, objetiva e com um vocabulário de fácil compreensão. Eu sempre começo pela mensagem principal, repito os pontos importantes de diferentes formas para fixar e uso todos os recursos da comunicação, os verbais, os vocais e os não verbais. Por quê? O mais importante é que a mensagem que eu tenho que passar seja transmitida com o máximo de clareza. Combinado? Espero que vocês aproveitem essas dicas e se ficar alguma dúvida, escreve pra gente. Um grande abraço e até a próxima!